O primeiro setup que eu comecei a usar quando eu comecei a fazer trade foi o Bandas de Bollinger Seguidor de Tendências. E um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre ele, há mais ou menos um ano atrás. Mas eu acho que eu nunca vi ninguém explicando o que realmente são as bandas de Bollinger e o que tem por trás delas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente descobrir juntos e ver se elas realmente funcionam no mercado de criptomoedas. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, eu vim pro Brasil, tô visitando meus pais aqui, então se acostumem um pouco com esse cenário novo. Eu vou ajeitando aqui aos poucos para ficar cada vez melhor. E vocês sabem que aqui no canal eu sempre trago uma visão sistemática sobre o trade e nesse vídeo aqui não vai ser diferente. Eu vou mostrar para vocês resultados na prática se esse setup de bandas de Bollinger realmente funciona ou não funciona em criptomoedas. Então já deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, beleza? Bom, e as bandas de Bollinger são essas linhas que vocês estão vendo aí na tela, formando um canal que fica em volta dos preços. Esse indicador é formado por uma média simples, que normalmente é de 20 períodos e é a linha do meio do canal, e uma linha superior que é formada pela média mais 2 desvios padrão e a linha inferior que é formada pela média menos 2 desvios padrão. Então as bandas de Bollinger são a média mais ou menos 2 desvios padrão. Essa é a configuração clássica das bandas de Bollinger. E as bandas de Bollinger são a aplicação de um dos conceitos mais básicos da estatística, que é o conceito de desvio padrão. A estatística nos fala que um conjunto de dados com distribuição normal, ou seja, uma distribuição mais ou menos parecida com essa aqui que vocês estão vendo na tela, apresenta algumas características muito importantes com relação a desvios padrão. Por exemplo, se a gente tirar uma média de todos esses dados dessa distribuição, somar 2 desvios padrão nessa média e subtrair 2 desvios padrão nessa média, formando um canal parecido ao canal das bandas de Bollinger, a gente sabe que 95% dos dados dessa distribuição estarão contidos nesse canal. E como 95% dos dados estão contidos no canal, a gente pode dizer que um dado que não está contido no canal é um dado raro, é um dado que pode ser muito importante para nossa análise, porque ele é muito diferente do normal. E as bandas de Bollinger funcionam nesse conceito, considerando esses dados diferentes, esses dados raros. O candle que fecha para fora de uma banda de Bollinger, seja superior ou a inferior, é um candle diferente do resto, diferente do normal, que pode indicar o início de um movimento extraordinário, ou seja, de um movimento fora do comum, tanto para cima quanto para baixo. Mas como é que a gente vai saber se os fechamentos dos candles representam uma distribuição normal? Assim como essa que eu mostrei para vocês. Será que tem essa lógica por trás dos preços de fechamento dos candles? Como a gente faz para saber se realmente a maioria dos fechamentos estão contidos dentro das bandas de Bollinger? E se um candle que fecha fora das bandas realmente é um candle diferente do resto? Bom, para tirar essa dúvida, eu fiz um indicador aqui no formato de histograma, vocês estão vendo ele aí na tela. E o que ele faz é que em cada candle fechado, ele olha para os 20 candles anteriores e desses 20 candles anteriores, ele vê quantos candles estão com fechamento dentro das bandas e quantos candles estão com fechamento fora das bandas. E dá esse número pra gente em porcentagem. Então aqui a gente está vendo que dos últimos 20 candles, 90% estavam com fechamento dentro das bandas. Se a gente andar um candle para trás e olhar para os 20 candles atrás dele, a gente vai ver 95% dos candles estavam com fechamento dentro das bandas. Se a gente continuar andando para trás e olhando para os 20 candles anteriores, a gente vai ver ali uma série de 100%, ou seja, praticamente todos esses candles e os 20 candles antes deles estavam contidos dentro das bandas de Bollinger. Então com esse indicador a gente consegue ver que 95% ou mais normalmente está contido dentro das bandas. Então o candle que fechar para fora da banda realmente é um candle diferente do resto. É um candle raro que pode indicar o início de um movimento extraordinário. Então a gente vai usar isso ao nosso favor. Esse setup bandas de Bollinger seguidor de tendências usa exatamente esses candles que fecham para cima da banda superior para indicar o nosso ponto de compra. Então como é que funciona esse setup? Eu vou passar aqui todas as regras certinho para vocês poderem replicar caso vocês queiram. Então a gente coloca as bandas de Bollinger na tela e o nosso candle de sinal de compra vai ser o candle que fechar acima da banda de Bollinger superior, como esse candle aqui. A gente vai entrar no rompimento da máxima dele. Se o candle seguinte ao sinal não romper a máxima, a gente vai cancelar a entrada e vai esperar pelo próximo candle de sinal. O stop loss inicial vai estar posicionado na linha base das bandas de Bollinger, ou seja, na linha central das bandas, que é a média móvel simples de 20 períodos. E a gente vai usar aqui posição variável para manter um risco fixo de 1% por trade. Não vou falar aqui sobre posição variável, já fiz um vídeo sobre isso, tá aparecendo aqui em cima, caso vocês queiram ver mais detalhes. E a gente vai fazer um trailing stop pela média, ou seja, a cada candle fechado a gente atualiza o nosso stop
para a média móvel simples de 20 períodos do novo candle. Assim, a cada candle fechado a gente atualiza e sobe um pouquinho o nosso stop. E assim que o preço tocar no nosso stop, a gente sai da operação e espera o próximo sinal. Então nesse exemplo de trade, a gente saiu do trade nesse ponto aqui porque ele tocou o stop loss. Então ele é um setup bem simples, a posição variável aqui faz muita diferença e ele é muito bom para swing trade em criptomoedas, principalmente em gráficos de 12 horas e 1 dia. E esse setup aqui, ele está disponível na minha plataforma de estratégias. A plataforma de estratégias é um serviço de assinatura, onde os assinantes têm acesso a mais de 30 setups diferentes, incluindo esse aqui que eu passei para vocês. E usando esses setups, os assinantes podem fazer backtest automático no TradingView, que é o que eu vou fazer aqui daqui a pouco, para ver em que moeda funciona, em que tempo gráfico funciona, qual setup funciona, qual não funciona. E além disso, esses setups podem ser usados para automatizar os trades na Binance. E eu acho que muita gente aqui não dá valor para automatização, mas eu tenho certeza que o dia que você experimentar a automatização, não tem volta atrás. Fazer trade enquanto você está dormindo e seguir o seu sistema à risca, sem incluir o seu psicológico no meio, não tem preço. Vai por mim. Então, se você quer dar uma olhada exatamente no que é a plataforma de estratégias, entra no site www.sotrade.top, dá uma conferida lá, qualquer coisa me manda um e-mail e eu aclaro todas as dúvidas. E claro, tem um período grátis de 7 dias para quem quiser testar, e se você não gostar, se não for para você, pode cancelar, não tem nenhum problema. Bom, então eu vou usar esse setup bandas de Bollinger, seguidor de tendências da plataforma, para facilitar o meu backtest aqui e fazer o backtest de uma forma rápida, de uma forma automática. E como é que eu vou fazer esse backtest aqui? Eu vou usar as configurações standard, as configurações que eu passei para vocês agora do setup, média móvel de 20 períodos, 2 desvios padrão, tempo gráfico de 1 dia. E eu vou fazer esse backtest na lista de moedas da Spot da Binance no par USDT. Eu tenho uma lista de moedas aqui em ordem alfabética, só que eu só vou registrar os backtests que tiverem mais de 20 trades, porque eu considero que se tiver menos de 20 trades, esse backtest não é estatisticamente relevante. Então, se o backtest na moeda tiver menos de 20 trades, eu vou ignorar. Tenha lucro ou tenha prejuízo, eu vou ignorar e só vou registrar os que tenham mais de 20 trades e eu vou registrar todos que tiverem mais de 20 trades, até eu ter 20 moedas registradas. Porque 20 moedas já é o suficiente para a gente ter uma ideia se ele realmente funciona ou não funciona. Beleza? Então esse é o critério que eu vou usar para registrar os backtests aqui. Vocês já estão vendo aqui o vídeo enquanto eu faço o backtest, tá? Eu acelerei aqui para não tomar muito tempo e eu já volto com os resultados. Então vocês estão vendo aí as 20 moedas que eu testei. Aí tem Ethereum, tem ADA, tem Algo, tem Atom, tem Band, tem Bitcoin, tem Dash, tem Bitcoin Cash. Então aí tem várias moedas diferentes para a gente poder ver onde que esse setup funciona, onde que ele não funciona e em geral se ele funciona ou não em criptomoedas. Aqui eu estou mostrando para vocês uma tabelinha resumo dos 20 backtests que eu fiz. Então a gente vê ali que todos esses 20 backtests somados geraram 530 trades. Das 20 moedas testadas, 15 delas tiveram lucro e 5 tiveram prejuízo. Então a gente teve lucro em 75% das moedas testadas. A média de lucro líquido por moeda foi de 26%, então se a gente tivesse operado todas essas 20 moedas, a gente poderia esperar uma média de 26% de lucro por moeda, a média da porcentagem de acerto, ou seja, das 20 moedas testadas, quantos trades mais ou menos a gente acertou, e aqui ele traz pra gente, em média, 31% dos trades foram de acerto. Ou seja, ele é um setup que erra muito, e isso faz com que ele seja um setup difícil de operar. Psicologicamente, ele é difícil de operar, porque você erra muito. Imagina errar 7 a cada 10 trades. Imagina errar 7 trades em sequência, ou até mais do que isso. Então ele é bem difícil de operar. E é aqui que eu acho que entra um ponto importante da automação. Porque se você está operando esse setup manualmente, depois de perder 5, 6 trades seguidos, você dificilmente vai querer entrar no sétimo. E quando você tem o setup automatizado, ele vai entrar em todos os trades, independente do que você queira fazer ou não. A menos que você desligue o robô, né? Aí não tem o que fazer. Mas a automação elimina o psicológico da operação e faz com que a gente veja a expectativa matemática acontecendo na nossa frente. Então ele é um setup que erra muito, o que faz com que ele seja um setup difícil de colocar em prática. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A expectativa matemática média dele é de 0,94%. Então dos 530 trades desse backtest de 20 moedas, em média, a gente ganhou 0,94% de lucro por trade. Esse 0,94% é sobre o capital de trade total. Então se você tem $1.000 para operar essas 20 moedas aqui, em média você teria ganhado $9,40 por trade em cada um dos 500 trades. E a média do drawdown máximo desses 20 backtests é de 5,5%. Então em média o nosso capital reduziu no máximo 5,5%. Então por esses números que a gente acabou de ver, esse setup aqui ele é muito difícil de operar, ele erra muito. Então se você é uma pessoa que gosta de estar certa sempre, esse setup aqui não é para você, porque ele realmente erra muito, ele é difícil de operar.
mas ele é um setup com uma expectativa matemática alta, uma expectativa matemática positiva e alta. No longo prazo, ele dá muito lucro, porque quando ele perde muito pouco, e quando ele ganha, ele tende a ganhar muito. Então você tem que operar todos os trades dele para que quando venha o trade que vai pagar todas as perdas, você esteja posicionado. E apesar de errar muito, a gente vê que o drawdown máximo médio dele é pequeno, né? 5,5%. Comparado com o lucro líquido médio de 26%, esse drawdown máximo é muito pequeno. Teria aqui um fator de recuperação médio, né, dos 20 backtests de mais de 5. Se você não sabe o que é fator de recuperação, dá uma olhada no último vídeo aqui do canal, vou deixar aqui em cima também. Então ele é um setup difícil, ele é um setup para swing trade, mas ele é um setup que dá muito lucro. E ele é muito simples, ele é muito fácil de colocar em prática, ele é muito fácil de ver o sinal, de ver a saída, de atualizar o stop. Eu tô querendo fazer mais vídeos iguais a esse aqui, com outros setups, com outros indicadores que o pessoal fala muito e não sabe se funciona ou se não funciona. Eu acho que esse tipo de vídeo aqui ajuda muito todo mundo a saber o que funciona em criptomoedas, a mostrar alguns mitos, né? Existem alguns indicadores que são mitos, que todo mundo acha que funciona, mas em realidade não funciona, então eu quero fazer esses vídeos aqui para mostrar isso para todo mundo. Se você tem algum indicador desse tipo que você quer que eu teste aqui nesse tipo de vídeo, escreve aí nos comentários que eu vou estar olhando. E eu queria fazer um vídeo também aqui sobre perguntas e respostas, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, coloca aí nos comentários também, que eu vou fazer um vídeo juntando todas essas perguntas para trazer aqui no canal também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, que isso ajuda demais o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.